E agora a gente vai falar sobre uma lei, a lei da conexão. Você já ouviu falar? É uma lei muito simples, é óbvio. Quanto mais nós temos intimidade ou nos conectamos com alguém, mais conexão nós temos, mais vínculo. É a lei da conexão pelo vínculo que nós temos com a pessoa, né? Então, quanto maior o vínculo que eu tenho com a pessoa, maior a conexão. Quanto menor vínculo, menor a conexão. Isso é óbvio. Mas tem umas dicas aqui para você. Por que a conexão é uma lei, né? Então, por essa regra simples. E o vínculo é a conexão. É o resultado de como a gente se comunica, né? Então, vamos dizer assim, é mais fácil se eu for para a França e falar francês do que não, né? Eu vou ter um vínculo maior, uma conexão maior em me conectar com as pessoas. Quanto tempo a gente leva para construir um vínculo? Às vezes pode ser em segundos, às vezes pode ser anos. E quanto tempo para destruir esse vínculo? Às vezes em segundos. E quanto tempo para reconstruir esse vínculo? Às vezes nunca mais, né? Então, às vezes nós gostamos de alguém tão de imediato que essa comunicação pode ser verbal ou não, né? Vamos falar aqui de uma história que nós estamos falando um pouquinho baseado na PNL, que é a programação neurolinguística, né? Então, nós vamos falar assim: o marido chega em casa antes da esposa e ainda permanece de gravata, paletó e batendo as panelas, batendo as portas do armário. E a esposa, nesse mesmo dia, teve uma promoção maravilhosa, né? Então ela chega radiante. Porém, quando ela chega em casa, ela ouve este bater de panelas, de armários, esse barulhão todo. Nesta hora, nós vamos pensar assim: é o momento certo de contar da promoção? Não, né? Você já tem uma dica, sem ter comunicação verbal, você tem uma dica de que você necessita de ter compaixão por aquela pessoa e falar: está tudo bem com você? Você está precisando compartilhar algo comigo? Aí começa-se uma conversa, talvez, em harmonia, né? Às vezes, nós vamos falar que existem 4 tipos de situações, né? Existem as pessoas visuais, as pessoas que, para entender as coisas, elas ficam mais confortáveis se elas lerem, né? Tem as auditivas, que elas ficam mais confortáveis em ouvir histórias, né? Ouvir relatos, elas interiorizam mais, né? Tem outras que são sinestésicas, né? Elas querem tocar naquilo. Então, eu vou precisar comprar um cristal, eu tenho a necessidade de tocar para entender a energia dele. E tem a digital, que ela prefere fazer, vamos supor, uma receita de bolo. Me ensina a fazer, né, do que escrever, do que só ouvir, né, do que só anotar. Vamos ver cada uma delas? Olha, os 4 estilos de comunicação: visual, auditivo, sinestésico e digital. O visual, eles memorizam criando imagens. Então, elas ficam entediadas se não tem planos. Valorizam o tempo, são pontuais, preferem acessar o quadro geral do que os detalhes. Então, o visual, não adianta você querer ser minucioso, que ele não vai prestar atenção. Precisa ver um quadro geral. As palavras que vão chamar a atenção dessa pessoa, né? Ver, aparecer, claro, olhar, esclarecer. Aí você pode falar assim, numa conversa, você pode começar assim: estou começando a ver aonde vamos chegar. Não está claro bastante para você? Isso vai alertar e vai estimular ele a conversar com você, vai estimular respostas, né? Já dá para ver que eu estou pretendendo, não é? Está claro? Olha que legal. É uma dica, né? Às vezes, a gente precisa prestar atenção nas pessoas, né?
porque senão a gente vai ter uma discussão, uma DR, como dizem, né? Vai discutir uma relação, um é auditivo, outro é visual, aí vai estar em desarmonia, né? Outros são auditivos. Então, as características mais comuns é assim, eles lembram de tudo que eles ouviram, palavra por palavra. São os bons contadores de história. Eles falam sozinhos, quando ficam, sabe as pessoas que vão falando sozinha? Você precisa estar consciente das palavras que eles mais usam e preferem ouvir, né? Então, foi como música para os meus ouvidos, né? São excelentes palestrantes. O que os outros consideram desafiador, nos auditivos, eles parecem ser diretos demais. Eles ficam bravos quando percebem que não estão sendo ouvidos. Aí eu sou um pouco auditiva, viu? Eu gosto que a pessoa olhe nos meus olhos para eu possa falar, né? Às vezes a pessoa é visual e ela está precisando fazer outro esquema. Então vamos começar a reparar nisso que você vai ver que é bem legal. Tendem a pular de um assunto para outro, né? E repetindo as palavras para garantir que estão ouvindo. Então, deixa claro. Então, você quando vai conversar com uma pessoa dessa, você deixa claro que você está aberto às suas sugestões e ideias, seja um ouvinte presente e lhes dê toda a atenção. Uma sugestão para você estimular as respostas. Como isso soa para você? Então, vamos dizer que você vai falar com uma pessoa que é mais auditiva. Você vai falar assim, vamos ter um final de semana num hotel que sirva café da manhã. Como isso soa para você? Com música clássica ou com o canto dos pássaros? Como isso soa para você? Qual das possibilidades fala mais alto para você, né? Isso vai chamar a atenção do auditivo. Vamos falar do sinestésico? Eles costumam falar devagar, aprendem melhores fazendo. Então, falam que sente quando algo não está bom. Levam um tempo para se adaptar em uma expressão, em uma situação nova. E as expressões comuns deles são assim, não vamos tocar nesse assunto. Isso simplesmente me irrita. E onde que eu me encaixo nessa história? São bons em construir relacionamentos. São leais, são atentos aos detalhes, trabalham bem em equipe. Então, você construirá um vínculo com o sinestésico se você oferecer poucas opções para simplificar a história, sendo sensível a necessidades de ele se sentir à vontade com o ambiente físico e garantir datas e horários do início ao fim dos eventos. Aí você pode falar, como você se sente em relação a isso? Isso funciona para você? O que te deixaria à vontade? Se você fazer com que ele se sente excluído, sufocando as ideias e dando várias opções de uma vez só, ele vai romper o vínculo com você, né? Vamos falar agora do digital. Digital, eles processam a informação de um jeito metódico, racional e lógico. Memorizam passo a passo por sequência. Aprendem elaborando as coisas naturalmente e mentalmente. As expressões comuns, sem dúvida alguma, palavra por palavra. Presta atenção, eu sei, entendo o que você quer dizer. São bons para resolver problemas complexos. Administrar bem os detalhes, são extremamente leais. O desafiador é que demoram a confiar em novas pessoas, novas coisas e até novos conceitos. Odeiam ser interrompidos. Teimosos, pedem para fazer algo em vez de que lhe dizem o que fazer. Como que você pode construir um vínculo com uma pessoa digital? Propondo uma programação, mostrando que confia nelas, permitir tempo para as tarefas serem resolvidas. Como que você vai romper um vínculo? Invadir o espaço sem pedir licença ou pegar algo sem pedir licença.
quando as pessoas estavam concentradas em uma coisa, você entra de imediato e pede uma opinião sobre uma outra coisa que não tem nada a ver. O que vai dar equilíbrio para ter um relacionamento? Pergunte a essas pessoas o que precisam fazer para que elas se sentem melhores. Dê um tempo para elas se avaliarem sozinhas. Lembre de confiar no processo atual e se preocupar menos com o futuro. Aí você pode perguntar assim: isso está fazendo sentido para você? O que você acha? Está entendendo? Então, assim, ó, cada um gosta de um estilo, né, de demonstrar afeto. Isso é muito legal em relacionamento amoroso, relacionamento com familiar, até em equipe de trabalho. Vamos lá, o visual, ele gosta de demonstrar afeto dando presentes. O auditivo, dizendo aos outros como eles se sentem em relação a eles. O sinestésico, tocando a outra pessoa. E o digital, ajudando e fazendo coisas pelos outros. Isso é demonstrar afeto. Receber afeto. O visual, recebendo um presente. O auditivo, os outros dizerem como se sentem em relação a eles. O sinestésico sendo tocado. Exemplo, sinestésico sendo tocado por outras pessoas, né? Vamos supor, recebendo uma massagem. O digital, vendo outras pessoas fazendo coisas por eles. Então, veja só, é tão legal a gente saber que cada um é único, que cada pessoa, às vezes, com certeza, tem um pouquinho de cada, né, de cada um desses virtudes, né, ou para se conectar com outros. Depende do nosso dia, depende do nosso humor, né? Mas tem pessoas que realmente, se a gente prestar atenção, você percebe que a pessoa gosta de ouvir do que ler. Ou se você não sabe como é a pessoa, eu, no caso, como terapeuta, eu gosto sempre de perguntar para a pessoa: você fica mais confortável lendo essa mensagem ou ouvindo, né? Ou escrevendo? Aí a pessoa, ela já vai dar aquela dica, né? E com certeza não tem nada mais gostoso do que você ficar confortável com aquele aprendizado, né? E eu espero que esse nosso papo hoje tenha sido agradável, tenha levantado, né, um pouco de curiosidade para aprofundar nesse assunto e também para perceber como que nós gostamos, né, de receber e de dar afeto, né? Tem pessoas que detestam que toquem nelas, né? E a gente precisa respeitar. Então, não custa nada, né? A gente, na hora que for demonstrar um afeto, a gente respeitar e conhecer um pouquinho mais do outro, né? E que os nossos vínculos, né? As nossas conexões, aqui eu e você, conexão virtual, né? Seja de muita harmonia, de muita alegria, que a gente possa sentir a vibração energética, né? De amor, de paz, de serenidade. Porque até virtual nós somos tanto sugados, atacados, como também abençoados, né? Nós podemos usar todas as proteções, tem símbolos da radiestesia, o André Philip, né, que é um símbolo da radiestesia, para colocar em aparelho celular, em aparelho de televisão, em computador, né, que vai amenizar as ondas eletromagnéticas, né, que possam interferir. Por isso que dizem, olha, no quarto, né, onde nós vamos dormir, não tenha computador, não deixe celular carregando, porque esta vibração, esses campos eletromagnéticos começam a minar um pouco a nossa energia, né? Então, na hora que nós vamos relaxar, que
que nós vamos descansar do nosso dia, nós temos que fazer fechar o olho e talvez só sentir a nossa presença, só sentir a nossa vibração, né? Então, agradecer, nos perdoar se passamos raiva, né? E com outras pessoas também, porque o meu organismo é mais saudável, né? E é mais valoroso para mim do que eu ficar guardando esses entulhos, né? Então, vamos praticar aí, né, esses aprendizados e vamos prestar atenção. Você é visual, auditivo, sinestésico ou digital? Depois você conta aqui nos comentários, tá bom? Gratidão, namastê.